Aplauda ao Rei dos Reis. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Acende aqui para mim, Tiago, essas lâmpadas aqui. Só essas da frente aqui, ó. Nós vamos meditar em um texto que está lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hoje nós temos como cameraman nosso irmão Vinícius. Eita glória. Depois você vai ver o fruto do seu trabalho aí, viu? Vai lá aí, coopera aí, viu? 8, versículo 28. 8, 28. Amém? Antes de nós partirmos para o texto, nós vamos dizimar e ofertar. Amém? Então põe a mão sobre o seu coração e fale com Deus, apresente o seu dízimo, apresente a sua oferta. E você que normalmente faz Pix ou transferência, eu quero que você venha aqui, toque no gasofilácio e diga: Senhor, aqui está também a minha oferta, o meu dízimo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga comigo, dizimar e ofertar é uma semente, e ao seu tempo ela dá o seu fruto. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoamos a vida do teu povo. Desde já nós declaramos que o devorador, cortador e migrador já está por terra na vida dos teus filhos. E declaramos em nome de Jesus que todos eles viverão plenamente aquilo que o Senhor já estabeleceu para as suas vidas. E aonde eles puserem as mãos, prosperará em nome de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia, glória a Deus. Quem achou diz aleluia. Quem não achou, olha no telão. Diz assim, irmãos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Pai, em nome de Jesus, oramos para que a tua palavra venha sobre o nosso coração, possamos entender, Pai, o propósito para o qual essa palavra está sendo enviada nessa noite,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto muito, mas muito conhecido. Muitos crentes já ouviram pregação a respeito dele, eu já preguei a respeito dele. Mas eu quero, nesse culto da vitória, dizer para você que existem algumas coisas que, para que nós possamos consolidar uma vida verdadeiramente como mais que vencedores, algumas coisas são necessárias. Porque eu percebo assim que muitos crentes, né, eles são pessoas que servem a Jesus, muitas vezes estão há muitos anos dentro do contexto da igreja, porém, às vezes eu percebo que essas pessoas, elas estão igual montanha-russa. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está animada, amanhã, né? Eu tive agora em Caldas Novas, e aí eu fui num negócio lá que alguns chamam de insano, né? Insano. E é um negócio de tubo-água que você faz umas curvas meio, né, perigosas. E aí eu falei, bom, se eu já tenho certeza de salvação, está tudo certo, né? Glória a Deus. E a pena seria deixar uma mulher linda, né? Maravilhosa assim, mas tudo bem. Então, eu fui lá e eu percebi, irmãos, que às vezes na nossa vida nós vamos precisar fazer curvas muito bruscas. Às vezes na nossa vida nós vamos ter que subir montanhas, e subir montanhas significa que haverá esforço. Tem horas que você vai andar e vai andar no plano. Gente, andar no plano não é bom demais? Você andar, meu Deus, agora descer uma ladeira, tem coisa melhor, gente, né? Você nem põe esforço, né? Já flutua, a impressão que você tem é que você está flutuando. Então, a vida, ela é feita de situações que vão sempre nos desafiar, porém, nós não podemos mudar conforme a circunstância, conforme as situações. Porque a circunstância ou qualquer que seja a situação não pode mudar quem você é, não pode mudar a sua identidade. Entende isso? Na ladeira, na subida, eu preciso ter a mesma identidade. Na descida, a mesma identidade. No plano, a mesma identidade. Porque se tem alguém que pode influenciar a circunstância ou o ambiente, esse alguém sou eu. E não o ambiente mudar aquilo que eu sou. Agora, para isso então, eu preciso ter algumas coisas na minha cabeça claras, algumas coisas que eu preciso ter em relação à Bíblia, né? E a primeira coisa, pessoal, que o texto de Romanos diz é: sabemos que todas as coisas contribuem para o meu bem. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: todas as coisas cooperam para o teu bem. O que significa isso, irmãos? Significa que você tem um Deus que Ele continua no controle da sua vida, que Ele está olhando para você, e ainda que pareça que aquilo vai prejudicar você, Ele vai transformar a maldição em bênção. Quantos creem nisso? Amém? Isso possibilita, irmãos, tem um cântico que ele diz assim, ó: ainda que eu não entenda, eu confio. Isso parte do pressuposto que você sabe em quem é o seu Deus, você sabe quem Deus é. É a mesma coisa de você ouvir falar alguma coisa em relação a uma pessoa, e você olha para a pessoa e diz assim: olha, eu conheço tal pessoa, isso não diz respeito a ela. Isso aí pode ter vindo de qualquer outra pessoa, menos de fulano de tal. Então,
Quando eu conheço quem é o Deus que eu sirvo, quando eu conheço quem é Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu conheço o Deus que eu ao longo dos anos estou servindo, ainda que algo aconteça de ruim, ainda que eu tenha que subir uma ladeira, um monte, ainda que eu tenha que descer uma ladeira escorregadia, ainda que eu faça alguma coisa e aquilo não dê certo, eu sei em quem a minha vida está. Vocês estão entendendo isso? Eu sei em quem a minha vida está. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que Deus tem um cuidado especial para comigo e Ele vai fazer convergir. Irmãos, é fácil viver assim? Sim ou não? Não é fácil. Moto, você falou para a gente aqui, quantos anos você viveu desempregado? 3 anos, 4, 3 anos, 3 anos. 3 anos o pai de família desempregado. E olha, irmãos, é assim, quando uma pessoa, eu não sei, não vou entrar no mérito da sua vida, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que ela ganha R$1.000, a dívida dela normalmente é R$200 de cartão, R$300, né? R$100 no mercado, 200 ali, 50 numa loja ali, 100 numa loja ali. Mas quanto mais nós ganhamos, mais nós devemos. Você sabia disso? Quanto mais uma pessoa ganha, mais ela deve. Porque, assim, a pessoa que ganha, por exemplo, 5, 10, se ela ganha 10 mil, ela começa a fazer dívida de 1.000, de 2.000, não é assim? Aí, que ela começa a dizer, não, eu ganho 10, vou fazer. Aí, se ela ganha 100 mil, ela começa a fazer dívida de 10, de 15, de 20. Então, o que acontece? É difícil você entender quando, de repente, as coisas dão erradas. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos numa situação. Quem conhece a história de Balaão aqui? Quem conhece a história de Balaão? Levanta a mão. Quem conhece? Quem não conhece? Quem não conhece a história de Balaão? Levanta a mão. Quem não conhece a história de Balaão? Balaão foi um homem que ele era um profeta. E Deus falou para ele, olha Balaão, eu não quero que você profetize contra o povo de Israel. Só que Balaão aceitou o convite e foi por um caminho. E aí a Bíblia diz que Deus começou a colocar o anjo em frente à jumenta que Balaão estava conduzindo, ou que estava conduzindo a Balaão. E a Bíblia diz que uma vez, 2, 3, de repente a mula fala para Balaão, Balaão, por que você está me batendo, Balaão? E ele diz assim, porque você não quer me obedecer, você está indo por outro caminho. Aí ela fala assim, agora imagine, gente, uma mula, imagina um negócio dele, uma mula, falar para um homem e dizer assim, quantas vezes eu te servi, eu já fiz uma coisa dessa? Ele disse, não. Imagina você conversar com uma mula, né? E aí, a Bíblia diz que de repente o anjo aparece, Deus abre os olhos dele e ele vê o anjo ali. Havia um anjo que estava conduzindo Balaão para outro lugar. Sabe, irmãos, às vezes as coisas não dão certo na sua vida. É Deus te conduzindo para o caminho que Ele quer. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, fala assim, às vezes as coisas não dão certas. É Deus te conduzindo para o caminho que Ele quer. É Deus conduzindo você para um caminho que Ele quer, porque às vezes Deus está dizendo assim, o meu propósito para você é que você vá para frente, e você quer ir para a direita, quer ir para a esquerda, e aí Ele põe lá um obstáculo na sua vida, e Ele diz assim, eu não te quero caminhando para frente, eu quero que você entre para o lado, eu não te quero caminhando para o lado, eu quero que você caminhe para frente. E aí você diz assim, meu Deus, isso aqui deu errado. Não deu errado, Ele está no controle, amém? Ele está no controle, então confia nele, e Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, para que você esteja no centro da vontade de Deus. Então vamos repetir juntos o versículo, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem de quem, pastor? Para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito.
Quem aqui já disse para Deus, essa oração é perigosa demais, mas quem aqui já orou a Deus e falou assim, Senhor, toma a minha vida, controla a minha vida nas tuas mãos? Quem já fez isso? Quem já fez essa oração? Né? Ei, Jesus. O problema é que a gente ora e depois esquece. Quando você decide dizer para Deus, Deus, toma o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu já contei essa história para vocês, irmãos, de uma criança que eu fui orar por ela, e quando eu fui orar por ela, havia uma redoma de vidro sobre a vida da criança, e orei, Senhor, como se a oração não entrasse na vida da criança. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim, essa criança, ela foi consagrada aos demônios, e é preciso que haja uma quebra de maldição, uma quebra da consagração dessa criança. E eu levantei, parei a oração e falei assim, olha, quem é o responsável por essa criança que está aqui? E alguém levantou a mão, e eu falei, olha, essa criança foi consagrada aos demônios, e eu preciso saber se você quer realmente que Deus abençoe a vida dela, e nesse momento nós vamos quebrar essa aliança. E a responsável pela criança falou, não, eu não quero. Eu não quero, nós não queremos. Então, no dia que você decide consagrar a sua vida a Deus e entregar a sua vida totalmente a Deus, saiba que Ele assumiu o controle da sua vida. E se Ele assumiu o controle da sua vida, saiba que algumas coisas vão dar certo, mas muitas coisas podem dar erradas. Por quê? Porque assim como nós, quem aqui já tem filhos ou netos? Quem tem filhos ou netos? Levanta a mão aí. Quantas vezes você viu seu filho em uma situação e você se antecipou e disse assim, ó, vou tomar isso dele ou dela, porque se eu deixar vai acontecer isso e isso. Quem já teve uma situação assim? Por quê? Porque nós já vivemos, nós vemos o que a criança não vê. Irmãos, Deus olha para mim, olha para você e vê o futuro. Ele sabe o que vai ser bom para mim, Ele sabe o que vai ser o melhor para você. Então, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Esse versículo é um versículo que, se nós aprendemos a colocar em prática, nós vamos aprender a descansar o nosso coração. Nós vamos aprender a descansar o nosso coração nele. Nós vamos entender isso. Quando uma certa vez, e é complicado quando acontecem essas coisas, porque às vezes, nesse momento, a pessoa não entende. Dizer para alguém que quando alguma coisa deu errado, Deus vai fazer convergir para o bem, às vezes soa como se nós não tivéssemos nada para dizer. Mas eu quero dizer nessa noite para você, aquieta o teu coração, porque Deus está cuidando de você e vai fazer convergir todas as coisas para o seu bem. As perdas que você teve, Deus vai restaurar e vai restituir. O tempo na sua vida, Deus vai restituir. Não se preocupe, porque Ele é o Senhor que te ama. E se você ama a Deus, a Bíblia diz, eu amo os que me amam, diz a palavra de Deus. Então, se você ama o Senhor, Ele vai cuidar de você, diga para a pessoa que está do lado, todas as coisas. Diga todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Todas as coisas. Vamos dizer juntos? Todas as coisas. De novo, todas as coisas. De novo, todas as coisas. Oh, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Ele está cuidando de você. E aí ele vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo, se Deus é por nós,
quem será contra nós? De novo. Amém? Agora veja o que diz o versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, nessa vida, às vezes vão acontecer sofrimentos. Como eu falei, tem ladeiras às vezes para subir. Mas o versículo 37, ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Só os vencedores. Levante a sua mão e dê um aplauso ao Rei dos Reis. Aleluia! Nada pode parar você, irmão. Nada, absolutamente nada pode parar você, se você entender que você em Cristo, você é mais que vencedor. Por meio de quem? Por aquele que nos amou. Aleluia! Por meio de quem, pastor, eu sou vencedor? Por meio de Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, é através dele, irmãos. Se a sua confiança está em Deus, se você sabe a quem você serve, automaticamente, meu irmão, você não vai ser, você já é mais que vencedor. O diabo se levanta na sua vida, ele se levanta para cair. Os inimigos se levantam para cair. Por quê? Porque você já é. Deus não olha, presta atenção. Deus não olha para você e diz assim: fulano vai ser um vencedor. A gente fala assim: fulano vai vencer, fulano vai... Não, a Bíblia diz que você já é. Diga, se eu já sou. Diga, se eu já sou, já me pertence. Amém? Já me pertence. É igual a história do povo de Israel. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, Deus falou assim: olha, eu já tenho dado. Se você disser isso para uma criança, é complicado, né? Porque a criança, se você diz assim: ó, fulano, eu já te dei, por exemplo, um videogame. Aí a criança fala assim: cadê? Eu não estou vendo nada. Mas o que Deus traz para nós é que eu preciso viver numa dimensão de fé, aonde aquilo que eu não vejo, mas se Deus me prometeu, já estou com ela em mãos. Então eu quero dizer para você, levante a sua mão aí, que eu quero profetizar sobre sua vida. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que o Senhor te prometeu, que ainda que não esteja nas suas mãos, já é sua. Tome posse nesta noite, porque você já é mais que vencedor. Aleluia! Oh, aplauda ele mesmo, aplauda ele mesmo, aleluia! Não será, já é. Já é. Quando Deus encontra Gideão, coitado, malhando o trigo onde pisava a uva, porque era escondido. Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, homem valoroso. Ele diz: eu? Olha assim do lado, né? Vê quem está falando comigo mesmo? Esse sou eu. Varão valoroso. Ele fala: Senhor, que nada, eu sou o menor da tribo, a minha tribo é a menor, eu sou o menor. Ele diz assim: ou seja, eu sou um zero à esquerda. Aí o Senhor falou assim: vai nessa tua força, porque você vai libertar o meu povo. Eita glória! Se fosse a gente, falava assim: ó, meu filho, então tchau, né? Deus acredita mais em nós do que nós mesmos. E aí Deus levanta Gideão e fala assim: Gideão, eu vou te dar as estratégias e você vai libertar o meu povo. Querido irmão, olhe, presta atenção no que eu vou dizer para você agora.
Não se mova por aquilo que você pensa que você é. E normalmente Satanás coloca na nossa cabeça que nós, na verdade, não somos muita coisa. Mas olhe bem. Olhe bem. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Mas o apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me... Eu sem ele sou ninguém, mas com ele eu me torno poderoso. Com ele você pode todas as coisas. Só o que recebe isso, aplauda o rei e dá glória aí no seu lugar. Aleluia! É nele, por ele e para ele. Então nessa noite, nesse culto da vitória, eu quero que você saia daqui sabendo: Deus está cuidando dos detalhes da sua vida. E se você se posicionar e crer, você não será, você já é mais que vencedor. Amém? Então nessa noite eu quero encerrar orando por você. Sabe, irmãos, presta atenção. Isso que eu vou falar agora, não, independente de eu, você, ou qualquer pessoa, todos nós temos circunstâncias que nós achamos às vezes que são improváveis ou impossíveis. Só que quando nós mantemos e alimentamos isto, nossa fé se torna uma fé contrária. Então eu preciso olhar para tudo aquilo que está à minha volta, ou para algo que parece desafiador na minha vida. Eu preciso olhar e crer nessa palavra: em todas estas coisas eu já sou. Diga assim comigo: eu preciso ter a visão de Davi. Amém? Eu preciso ter a visão de Davi. Davi olha para Golias e não vê em Golias um gigante. Davi olha para Golias e vê em Golias uma promoção. Olha para Golias e vê em Golias a oportunidade de estar no palácio. Amém? Então eu quero que você olhe, independente, eu não sei, não conheço sua vida, mas quero que você ponha a mão sobre o seu coração antes da gente vir à frente. Põe a mão sobre o seu coração. E eu quero te perguntar hoje,